Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Queiram abrir suas Bíblias comigo, por favor, meus irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus. O Espírito de Deus continuará falando aos nossos corações esta noite. Mateus, capítulo 16, versículo 21 em diante. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim? Ou tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E você diz? Amém. Meus irmãos e irmãs, o texto que acabamos de ler se situa logo após o episódio em que Jesus perguntou aos seus discípulos qual era o burburinho em Israel acerca dele, Jesus, o Filho do Homem. O que os homens andam aí dizendo acerca do Filho do Homem? Os apóstolos responderam: alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado ou algum dos profetas. Vê-se, portanto, que o povão, no geral, tinha uma certa estima por Jesus. Compreendia o ministério de Jesus como um ministério semelhante ao dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento, e João Batista, que é esse profeta intermediário entre a Antiga e a Nova Aliança. Era uma opinião aquém do que Jesus realmente era uma percepção ainda muito superficial sobre a verdadeira identidade de Jesus, mas não podemos negar que era uma percepção elogiosa. Imagina você ser reconhecido como um Jeremias, como um Elias, como um João Batista. E os evangelhos dizem que o povo tinha em alta estima João Batista. As autoridades religiosas não. As autoridades religiosas perseguiam Jesus, perseguiam os profetas, da mesma forma as autoridades políticas. Mas o povão, no geral, tinha admiração por João Batista. Como eles ainda não entendiam plenamente a identidade de Jesus, quem é Jesus? Você imagina o que as pessoas em cada praça, em cada rua, ao término das reuniões das sinagogas, na porta das sinagogas, o burburinho, os fuxicos que não aconteciam sobre Jesus, o operador de milagres, o mestre contundente da Galileia. Então muitas vozes, muitas opiniões, muitas impressões eram apresentadas acerca de Jesus. Mas a despeito de serem opiniões elogiosas, estavam aquém de reconhecer quem realmente Jesus era. Então Pedro, num surto de iluminação divina, um facho de luz de Deus resplandecendo em seu coração, revela a ele a identidade de Jesus, porque ninguém pode entender quem é Jesus, se não for por uma revelação de Deus, por uma iluminação do Espírito de Deus em nosso coração. Não é suficiente ler a Bíblia, é um instrumento, é uma ferramenta. E muitos ateus leem a Bíblia para refutá-la, muitos leem para zombar, para encontrar erros e contradições. Então eles não chegam a compreender quem é Jesus. É preciso
a luz do Espírito Santo raiar sobre a mente e sobre o coração do pecador, levando-o a perceber que mais que um mestre, mais que um operador de milagres, mais que um filântropo, um benfeitor, Jesus é o que Pedro agora declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, vocês sabem, e Messias são duas palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. É que Cristo é uma palavra que nós herdamos da língua grega, língua em que o Novo Testamento foi originalmente escrito, e Messias é uma palavra que nós herdamos do hebraico, língua que o Antigo Testamento foi escrito. Mas tanto Messias quanto Cristo significam ungido de Deus. E os judeus estavam na expectativa da vinda do Messias, ou do Cristo, prenunciado no Antigo Testamento, pelos santos profetas e antes deles, pelo próprio Deus no Éden, porque no Éden nós encontramos, nós rastreamos a primeira promessa da vinda do Messias. Promessa essa que não foi declarada pela instrumentalidade de um homem, de um profeta, de um porta-voz humano. O próprio Deus cuidou de trazer-nos a primeira declaração profética acerca da vinda do Salvador, do Messias. Quando no Éden, após o casal ter pecado, o próprio Deus declarou que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Os católicos dizem que quem pisou na cabeça da serpente foi Maria. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes e não encontrei nenhum versículo que diga que Maria pisou na cabeça da serpente. Quem pisou na cabeça da serpente e esmagou todo o governo tirânico de Satanás foi Jesus. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus. Diga comigo, foi Jesus. Foi Jesus. Tu és não apenas um profeta, um operador de sinais e maravilhas, um benfeitor, tu és o Messias, o Cristo prometido, o cumprimento das Escrituras antigas, o Filho do Deus vivo. Ao declarar que Jesus é Filho do Deus vivo, Pedro está reconhecendo que a natureza de Jesus não é meramente humana, nem também angelical. Ele é homem, óbvio. Desde a sua concepção no ventre de Maria, Jesus é plenamente homem, igual a gente, em tudo experimentado. Apenas não pecou como nós pecamos, mas todos os sofrimentos e labores da humanidade, inclusive a morte, ele experimentou. Mas ele não é um mero homem, nem é também um anjo. Ele não é o Miguel do Antigo Testamento, ou do Apocalipse, ou da Carta de Judas. Miguel é um arcanjo, arque-ângelos, arque principal, comandante, ângelos, anjo. Miguel é um líder dos anjos, mas Jesus é o líder dos anjos e é o líder acima de Miguel, porque nele todas as coisas foram criadas, quer principados, tronos e potestades, ou seja, todos os anjos que existem nas mais diversas categorias foram criados por ele, nele subsistem e para a glória dele. Quem diz amém, irmão? Mais que um mero homem, mais que um anjo. Aliás, o autor da carta aos Hebreus diz que introduzindo o seu filho no mundo, o Pai ordena que os anjos o adorem. Anjo não adora anjo. Isso seria idolatria aos anjos. Se ao filho está ordenado a adoração, inclusive por parte dos anjos, é porque o filho é maior que os homens, é maior que os anjos, é da mesma natureza divina do Pai. Dito de outra forma, Jesus é tão Deus quanto o Pai é Deus. Quem entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? É por isso que nós somos uma igreja trinitária, cremos, professamos fé na Santíssima Trindade. Nós podemos erguer as mãos e dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Alguém às vezes me pergunta, Tiago, a gente pode orar a Jesus? Pode, Estevão orou. Lá em Atos, a última oração de Estevão não foi dirigida ao Pai, foi dirigida ao Filho. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Se Jesus é Deus igual ao Pai,
Se o Espírito Santo é Deus igual ao Pai, então nós podemos cantar ao Pai, cantar ao Filho, cantar ao Espírito. Podemos orar ao Pai, podemos orar ao Filho, podemos orar ao Espírito. Podemos adorar aos três e a cada um deles individualmente. Quem quer dar glória a Jesus esta noite, irmão? Tu és o Cristo, da mesma natureza, da mesma espécie do Deus vivo, tão Deus quanto o Pai. Aí Jesus então diz: bem-aventurado, muito feliz é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, mas não foi carne nem sangue quem te revelou a minha identidade, mas o meu Pai que está nos céus. Porque, repito, ninguém pode entender quem é Jesus, a menos que um facho de luz divina resplandeça em seu coração. É por isso que na tarefa evangelística da igreja, a gente não pode só entregar papel com versículo bíblico. A gente tem que orar para o Espírito de Deus iluminar o coração dos pecadores. Porque se nós saímos para evangelizar, se nós usamos as redes sociais para evangelizar, se sentados à mesa com nossa família, nós nos propomos a falar de Jesus, sem banharmos a nossa evangelização no óleo da oração, tudo que a gente vai conseguir é arenga, é briga, é disputa. E escutem, Jesus não quer vocês brigando por religião, não. Jesus não quer vocês brigando na hora do almoço, do jantar, do lanche, em grupo de WhatsApp, brigando por religião, não. Jesus quer vocês falando do amor dele, da graça dele, do poder dele, da salvação que ele veio trazer. E essa postura evangelística, ela só será bem sucedida se ela for banhada a oração. Porque quando você entrega uma literatura, quando você envia um versículo bíblico, quando você abre a boca para falar de Jesus, se o Espírito Santo não lhe acompanha no processo, você estará sozinho, poderá até passar vergonha. Mas se antes você ora e diz: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, unge as minhas palavras, dirige as minhas palavras, e onde eu não conseguir chegar, chega por mim, vai até onde eu não posso ir, pegue essas palavras, Espírito Santo, e semeie no recôndito, no mais íntimo do coração, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, do meu cunhado, do meu genro, da minha sogra, para que esta pessoa chegue, como Pedro chegou, ao conhecimento pleno de quem Jesus é. Nós ministramos hoje, quem estava aqui pela manhã ouviu, o binômio palavra e oração. Nem pode ser só palavra, nem pode ser só oração, porque seria como um pássaro se debatendo só com uma asa. Pássaro não voa com uma asa só, tem que bater as duas, a asa da oração e a asa da palavra. Aí o pássaro voa e chega às mais elevadas dimensões. Quem pode dar glória a Jesus? Mas olha que interessante. Jesus disse: meu Pai te revelou, Pedro. Mas logo depois de Pedro ter essa revelação do Pai e ser elogiado por Jesus, logo em seguida, o versículo 21 diz: desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. A maior parte do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galileia, região norte, considerada a região dos caipiras, dos matutos, região interiorana, habitada por muitos gentios, desprezada pelos judeus do sul, como nós, nordestinos, ainda sofremos certo preconceito por parte dos nossos irmãos brasileiros do sudeste e do sul do Brasil. Já houve até um tempo desse em que a galerinha do sul quis se separar do restante do Brasil e criar o Brasil do Sul. Puro preconceito. Os galileus também, ao norte de Israel, eram desprezados pelos judeus da Judéia, onde estava Jerusalém, o templo, o sinédrio, os grandes mestres. A elite religiosa de Israel estava no sul, na Judéia. Aí Jesus diz: eu tenho que ir para lá. Está no cronograma do meu Pai que eu desça a Jerusalém, para completar a minha missão nessa terra, que não foi só pregar, que não foi só curar e libertar, não foi só prover pão para necessitados. A minha missão culmina com a morte, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus veio à terra para morrer em favor da humanidade, e se ele não tivesse morrido, independente do que ele fizesse, o seu ministério não teria alcançado o êxito pretendido. As profecias do Antigo Testamento teriam falhado. Então ele diz: eu tenho que ir a Jerusalém, tenho que descer a Judéia e padecer nas mãos da liderança religiosa, que o tempo inteiro
se opôs a Jesus, perseguiu Jesus, quis prender e matar Jesus. Jesus diz: chegou a hora de isto se cumprir. Aí vejam vocês, meus irmãos e irmãs, moças e rapazes, o mesmo Pedro, que instantes atrás recebeu a luz do Pai, abriu a boca, cheio de Deus, e declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora ele muda abruptamente. Pedro, mesmo Pedro, não outro, agora abre a boca para dizer o quê? Não, Senhor, nunca que isso te acontecerá. Tenha compaixão de ti mesmo. Cruz, prisão, chicotadas, humilhação, desprezo, morte. Não, isso jamais te acontecerá. O que é que Jesus diz? Para trás de mim o quê? Perceba, o mesmo Pedro que instantes antes tinha falado por inspiração do Pai, agora fala por inspiração de quem? Tenha medo não, pode dizer. Satanás. Irmão, se o crente não vigiar, de manhã ele é batizado no Espírito Santo e fala em línguas. De noite está falando palavrão dentro de casa. Se o crente não vigiar, na segunda-feira está tomando Santa Ceia. Na terça-feira está tomando pinga com os amigos de trabalho. Se o crente não vigiar, num instante ele está adorando a Deus, no outro instante ele está pecando e desonrando a Deus. E o diabo não precisa que você escancare as portas para ele não. O diabo é intrometido, é enxerido. Ele só precisa de uma brecha. De uma brecha. E eu tenho uma tese comigo, vocês não precisam concordar, mas é uma tese que eu tenho, para explicar por que é que Pedro tão rapidamente foi da água para o vinho, ou na verdade do vinho para a água, de Deus para Satanás, do céu para o inferno. Por que é que Pedro mudou tão rapidamente a influência que operava sobre ele? Eu tenho uma tese, veja se faz sentido. Quando Jesus lá atrás disse a Pedro: tu és bem-aventurado, neste momento, o coração de Pedro tomou a glória que era do Pai para si. Se parece estranho a você, eu devo lembrar que os discípulos de Cristo, com alguma frequência, estavam disputando entre si quem era o melhor entre eles, sim ou não? Você não veja o capítulo 18? No capítulo 18, o início do capítulo, está aí, 2 capítulos depois, o segundo capítulo depois do texto que nós lemos, está lá. Os discípulos disputando entre si quem era o maior, quem era o primeiro, quem era o melhor, que é uma disputa que infelizmente ainda persiste na igreja hoje. Na sua opinião, quem é o maior pregador? Quem é o maior cantor? Quem é o maior isso? Quem é o maior aquilo? Acabemos com isso, meus irmãos. Todos nós somos servos na casa de Deus. E não existe servo grande. Todo servo é pequeno. Quem é grande é o Senhor. Vamos parar de ficar fazendo enquete em grupo de WhatsApp. E aí, quem você acha que foi melhor? Foi esse, foi aquele? Acabe com isso. Você só vai conseguir promover contenda, intriga, arenga, soberba, orgulho. Você não foi chamado para isso. Ore por todos, peça a graça de Deus a todos e agradeça, porque todos foram instrumentos de Deus para, de alguma forma, abençoar a sua vida. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Portanto, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que a todos faz crescer. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, somente dele. Então parece-me que Pedro tomou a glória para si. No meio dos outros discípulos, ele deve ter inchado assim o peito, estufado, talvez, ó, o mestre me elogiou. Louvado seja eu, glórias a mim. Tem muita gente que é assim, né? Não pode pendurar um crachá no pescoço que já fica todo parecendo um pavão. Tem gente que não pode colocar um crachá pendurar no pescoço que se transforma. Bastou a foto aparecer no cartaz, meu Deus, não cumprimenta mais ninguém. Pedro tomou para si a glória que era de Deus. Aí o diabo, vendo, entrou pela brecha do orgulho. O diabo entra pela brecha da pornografia. O diabo entra pela brecha da contenda. O diabo entra pela brecha da mentira. E o diabo entra pela brecha do orgulho. Não foi o orgulho, irmã, que fez com que ele
tropeçasse e fosse expulso do céu? Subirei às alturas, serei semelhante a Deus. Deus disse: aqui nunca desça. Serei elevado acima do Todo-Poderoso. Como é que é? Como é que é? Hã? Onde? Quando? Desce. O diabo não caiu do céu, ele foi expulso de lá. Não é que ele estava andando e tropeçou numa pedra preciosa e estou na terra, estou no espaço, estou no inferno. Não, o Pai o expulsou de lá. O diabo foi enxotado como um cachorro rabugento de dentro da casa do nosso Pai Celestial. Aí ele, que não deixa de nos derrodear, o diabo não é onipresente, ele não está presente em todo lugar ao mesmo tempo, porque onipresença é um atributo apenas de Deus. Somente Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso que quando Deus pergunta a Satanás, lá no caso de Jó, de onde vens? Qual é a resposta dele? Venho de rodear a terra e perambular por ela. O diabo é um vagabundo. Jó não sabia, mas o diabo muitas vezes circundou a casa dele, contou quantas cabeças de gado ele tinha, quantos filhos ele tinha, os dias que os filhos de Jó gostavam de fazer festa, quanto de carne de boi os filhos de Jó ofereciam em churrasco. O diabo foi meticuloso, sondando, acompanhando, contando tudo, e o bichinho do Jó nunca soube disso. Mas diga comigo, Deus vê todas as coisas. Ainda bem, viu, irmãos? Quantas vezes você inocente sai de casa, você menina, vai para o curso técnico, vai para a escola, vai para a faculdade, você rapaz vai trabalhar, vem para o ensaio, vem para o culto, você não faz ideia, está lá você inocente, tranquilão, bonitão, com a sua Bíblia, eu vou adorar Jesus, mas você não sabe que o diabo está ali te rodeando, te examinando e buscando ocasião contra a tua vida. Mas ainda bem que na tua inocência e muitas vezes ingenuidade, teu Pai Celestial que tudo vê, tem guardado a tua entrada e a tua saída, tem te protegido, tem te cercado por frente e por detrás, e como disse Davi, sobre mim pões a tua mão. Dito de outra forma, Deus está guardando você de todos os lados. Quem pode adorar o nome de Jesus esta noite? E eu quero declarar essa noite, com mão erguida, como ministro do Santo Evangelho, chamado e consagrado pela igreja para abençoar vidas, eu declaro que Deus é Deus de livramento sobre a vida desta igreja esta noite. Eu declaro que Deus está quebrando jugo de Satanás, desfazendo artimanhas malignas. Ele está quebrando o arco, cortando a lança e jogando os carros do exército inimigo no fogo, para você caminhar na terra dos viventes em paz e em segurança para a glória de Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Pedro deu lugar ao inimigo. O inimigo falou pela boca dele: Senhor, tem compaixão de ti. Aqui nós vemos o diabo usando Pedro para tentar Jesus. Hebreus diz que em tudo Jesus foi tentado. Não foi só lá no deserto, no início do ministério terreno de Jesus. O diabo continuou tentando Jesus até o fim, até a hora da cruz. Até pendurado na cruz, o diabo tentou Jesus. Desce daí, se és o filho de Deus. Era o diabo usando a boca daquelas pessoas para fazer Jesus desistir da morte e, usando força sobrenatural, livrar-se do sofrimento da morte. Aqui neste caso é a mesma coisa. O diabo está tentando Jesus para impedi-lo da sua morte redentora e salvífica, pois o diabo sabia que a sua vitória e a minha vitória estava na cruz de nosso Senhor Jesus. Eu chamo isso de a tentação da autopiedade, a tentação da autocomiseração. E cuidado, moças e rapazes, cuidado, irmãos e irmãs, pois o diabo vos tentará da mesma forma. Tenha pena de você mesmo. Esse negócio de ser crente não tem futuro. Esse negócio de assumir cargo na igreja, trabalho na igreja, isso dá uma dor de cabeça. O negócio é só trabalhar, namorar, estudar, empreender, ganhar, faturar. O diabo tem cochichado
ao pé do ouvido de muito crente, dizendo: tu vai sofrer, tu vai ser perseguido, vão te maltratar, não vão te entender, tu vai sofrer aperreio. Tudo isso para privar-nos de viver e completar a carreira que nos está proposta. Cuidado com vozes que lhe dizem: não se envolva, é pesado demais, tenha pena de você, esse departamento é só gasto. É gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixar meu Jesus em minha alma reinar. É gozo do céu para mim. Quando lhe perguntarem: por que é que você, sendo jovem, tão inteligente, é crente? Uma moça tão inteligente, tão estudiosa, eu vejo que você é uma menina tão inteligente, e mesmo assim tu é crente. Responda para ele: como eu, sendo tão inteligente, não seria crente? Ser crente é a decisão mais racional, mais inteligente, mais sábia que alguém pode tomar. Quando alguém lhe disser: mas rapaz, esse negócio aí está dando certo mesmo, tu acha que tem futuro? Tu acha que tem futuro ser coordenador de jovem? Rapaz, e aí, como é que tá? Responda cantando: é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixar meu Jesus em minha alma reinar. Glória a Deus, aleluia. Jesus morreu pendurado com o corpo seminu na cruz do Calvário, o corpo dilacerado pelos açoites romanos, o couro cabeludo perfurado pela coroa de espinhos, sangue jorrando sobre seu rosto. O seu rosto devia estar 2 vezes maior que o tamanho normal, devido às bofetadas e varadas que ele recebeu em sua cabeça. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Ele parecia um monstro, um bicho pendurado na cruz, devido ao horror do nosso pecado, mas ele não voltou atrás. Ele não desistiu, ele desprezou a afronta. E é isso que você vai fazer a partir de hoje. Você vai desprezar a afronta, as intrigas de Satanás, as maracutaias de Satanás, as setas de Satanás, as ofensas de Satanás. Você vai desprezar. Eu não quero saber disso. Eu estou igual Neemias, eu estou envolvido numa grande obra e não posso parar. O diabo nos tentará com a tentação da autopiedade, da autocomiseração. Tenha dó de você mesmo, deixe isso para lá, isso é dor de cabeça. Dor de cabeça era você quando vivia no pecado, na ceboseira, na droga, na cachaça, homem mulherengo, mulher da vida, sensualizando com microshort, com microblusa, roupinha transparente, tocando terror para cima de homem casado. Dor de cabeça era você para a polícia, que era um bandidão, mafioso, trombadinha, sem vergonha. Você era uma dor de cabeça. Servir a Deus não é dor de cabeça não. Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, é prazer, é privilégio poder servir a Jesus. Sinta-se privilegiado ter sido chamado e escolhido por Ele para estar nas trincheiras de frente, lutando em favor do exército de Deus e do projeto de Deus para a humanidade. Pare de lamúria, pare de queixa, pare de conto e canto de derrotado. Eu não aguento, eu não vejo a hora do final do ano chegar. Meu Deus, não chegou nem metade do ano e tu já está pensando em desistir, crente? É porque é muito difícil. Se a gente for desistir de tudo que é difícil, a gente não casa, porque casamento é difícil. Vocês solteiros não sabem não, mas quando casar vocês vão ver que casamento não é só bitoquinha, não é só abraço, nem é só cheiro. Hoje não, hoje vocês pensam que é isso. Hoje vocês pensam que casamento é rala-bucho, mas deixa vocês casar, para vocês verem. Difícil é trabalhar todo dia para um patrão chato, cobrando produtividade e ameaçando a gente de demissão se não bater a meta. E você não larga o emprego, larga? Você não larga o casamento, larga? Dirigir é difícil. Cadê os motoristas? Levante a mão. Quem é motorista aí? Quem é motorista? Levante a mão.
Foi fácil aprender a dirigir? Foi simples? Mas você desistiu? Se desistisse, você nunca ia pegar a direção de um carro. Então para com essa conversa fiada de, porque é difícil, é tão difícil, Jesus. Não é difícil não, é impossível. Sem a graça de Deus, é impossível, é mais do que difícil. Agora, se tiver a graça de Deus na sua vida, se não tiver a graça, não é só difícil, é impossível. A convivência, a liderança, o trabalho, viver é difícil. Mas se você agir debaixo da graça, Ele te ajuda, Ele te capacita, Ele te dá força e dá tudo certo para a glória bendita do nome de Jesus. Então, ó, moçada, vamos parar de choradeira. Vamos acabar com ruideira gospel. Não tem umas ruideiras gospel aí, não tem? Uma música que parece sofrência gospel. É porque eu já pensei em desistir, eu já pensei em morrer. É por causa dele que eu estou aqui, porque senão eu não estava mais aqui. Que eu vivo pensando em desistir. Que cristianismo é esse que você vive pensando em desistir? Você diz para o pecador, venha para Jesus, que servir a Jesus é a melhor coisa do mundo. Aí quando o pecador vem, vê os crentes tudo dizendo que já pensou muitas vezes em desistir. O pecador vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Me disseram que era a melhor coisa, mas não parece. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor cânticos alegres. Jovem, vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Deus não conta com uma juventude manhosa, dengosa, malemolente. Deus conta com uma juventude forte, altiva, barriga para dentro, peito para fora, cabeça erguida, soldados de Deus na terra, lutando pela causa bendita do Senhor. É porque eu estou indignado, desculpa, eu estou indignado. Todo cantorzinho jovem que desponta no mercado gospel nacional tem que fazer uma música de depressão. Vocês já perceberam isso? Vocês são regentes de conjunto, vocês são do Ministério de Louvor da igreja, já perceberam isso? Toda turminha jovem que está lançando por aí seus discos, seus álbuns, tem que ter uma choradeira no meio. Tem que ter uma coisa falando de desistir, de morrer, de se acabar. Que é isso, meu Deus? Os meninos tudo jovem, moça de 15, 17 anos, nem casou ainda, meu Deus, nem começou a pagar a prestação de casa, já está pensando em morrer? Depois que casar, que os boletos começam a chegar, então, meu Deus do céu, acabou-se. Quando vier menino que começar a perder noites de sono, tem que ficar acordado madrugada, amamentando criança e trocando fralda, pronto, acabou-se. Oxi. Pelo amor de Deus, vamos tirar essa ruideira gospel do nosso meio. Quem quiser ouvir no seu carro, na sua casa, que ouça. Na casa de Deus é cântico alegre, é louvor alegre, que exalta o nosso Deus Todo-Poderoso. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Meu irmão, quando a coisa começar a pegar, o bicho começar a pegar e a perseguição começar, eu não quero correr não, eu quero estar com Cristo, eu quero estar do lado de Jesus, porque quem estiver do lado dele vai vencer. Espera bem, que triunfaço. Diga para o irmão ou irmã do seu lado, diga, te alegra, te anima, levanta esse semblante, homem, tão jovem, mas tão choroso, tão manhoso, tão dengoso, te anima, te alegra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O inimigo quererá lançar alguns de vós na prisão, para ser tentados, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Deus em nós é maioria, Deus em nós é maioria, vencerá, sempre vencerá, louvado seja Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem que se consagrar aos projetos de Deus para a sua vida. Você tem que ter em alta estima os planos de Deus para você agora. Ah, meu sonho era ser isso, meu sonho era ser aquilo. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É isso que você tem que pensar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho a minha cruz e estou caminhando para ela. Eu vim
para morrer. E se vocês quiserem vir após mim, cada um pegue a sua cruz e esteja pronto para morrer por mim e comigo. O seu chamado é um chamado para morrer com Jesus e por Ele, se preciso for. E tu está com medo de trabalhar na obra de Deus por conta de dor de cabeça. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, se proteger, não, eu não me envolvo porque dá muito trabalho, eu vou me proteger, eu vou me resguardar, não vou me envolver. Jesus disse, quem quiser guardar a sua vida, finalmente vai perdê-la. Mas quem gastar a sua vida na minha obra, por amor de mim, no final, vai achá-la. É por isso que Lauriette canta: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo sofrer contigo. Perdoa-me, porque às vezes logo as lágrimas, como um sinal que tu estás. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Timóteo, se nós sofrermos com Ele, Timóteo, com Ele nós reinaremos. Sofre, obreiro. Tu não é melhor que Jesus, obreiro. Nosso chamado é para morrer com Jesus, obreiro. A carta aos Hebreus diz: tu ainda não suportaste até o sangue. Se for preciso dar o sangue, a gente vai dar, mas não vamos recuar, nós vamos avançar em nome de Jesus. Sofrer contigo, Jesus, é bem melhor do que errar. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta se formar, ganhar muito dinheiro, viajar o mundo, Europa, América, ficar famoso, mas finalmente perder a sua alma? Porque só se importou com o que é material, só se importou com o que é terreno, não fez depósito no banco do céu, só se preocupou com aparência, só se preocupou com luxo, com riqueza, com lazer, mas não cuidou da sua alma, do seu ministério, da sua chamada, dos propósitos de Deus para a sua vida. De que adianta? O Filho do Homem virá, Jesus virá, Jesus voltará, ladeado de milhares e milhares de anjos. E quando Ele vier, dará a cada um segundo as suas obras. Sirva a Jesus, irmão. Sirva a Jesus com carinho, irmão. Sirva a Jesus com amor, irmão. Ele nem precisava, porque a gente não merece nada, mas Ele é tão bom, mas tão bom, que além da salvação, Ele ainda promete galardão, pedrinha branca, coroa da vida, sentar no trono dele, comer da árvore da vida que está no meio do jardim, andar em ruas de ouro. A gente não merecia nada disso. D.L. Moody disse, D.L. Moody não, foi a W. Tozer: já devo tanto a Deus, que se eu vivesse 1 milhão de anos, não teria condição de pagar. Mas Ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele diz: me sirva, me sirva. Tendo pouca força, me sirva. Tendo pouco conhecimento, me sirva. Tendo pouco recurso, me sirva. E você receberá a sua recompensa. Porque Deus é bom e paga bem. Eu era adolescente, vou terminar a mensagem. Eu era adolescente e tive um pastor que repetia quase que todo culto João 12:36.
palavras do Senhor Jesus, que diz assim, João 12, deixa eu ver se é o 36, quando ele disse, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, aí o meu servo estará, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Não é João 12, 36, mas está aí, é um dos versículos de João. Palavra de Jesus, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, o meu servo também estará, e se alguém me servir, disse Jesus, meu Pai o honrará. Jesus está dizendo, me sirva, trate o filho direitinho, ame o filho, ande com ele, sirva a ele, obedeça a ele, e ele garante que o Pai vai lhe honrar. Igreja em Timon, irmãos e irmãs, volto para Campina Grande, não sei se Deus nos concederá outra oportunidade de nos encontrarmos aqui, mas se não nos encontrarmos mais aqui, com certeza nos encontraremos ali, na linda cidade dourada celestial, há um trono muito elevado, o Filho de Deus se assenta sobre ele, diante dele corre um rio de águas vivas, que corta a praça central da Nova Jerusalém, de um lado e do outro deste rio, está a árvore da vida, que produz incessantemente o seu fruto. Minhas irmãs, meus irmãos, obreiros do Senhor, qualquer dia desses, nos encontraremos sob a sombra daquela árvore, para comermos juntos do precioso fruto da árvore da vida. 2 pessoas, pelo menos, desta igreja estarão lá. Uma sou eu. Quem é a outra que vai estar lá? Quem é a outra? Quem é a outra? Nós nos encontraremos lá. E para sempre estaremos com o Senhor. Diga glória a Jesus.